O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: ele está dizendo isso porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5.000 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 homens, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaço? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus se refere a duas: multiplicação dos pães. A primeira, enquanto ele repartiu 5 pães para 5.000 pessoas, e a segunda, 7 pães para 4.000. Estamos lendo o Evangelho de São Marcos, que tem por finalidade instruir os catecúmenos para o batismo, apresentando de modo sucinto, apenas 16 capítulos, a vida de Jesus, tudo aquilo que ele fez e o que ele disse. Estamos já no capítulo 8. E aos poucos, Jesus vai se revelando, seja através dos seus sinais, seja através das maravilhas, como de acalmar o mar, seja através da cura das doenças, dos endemoniados. Aos poucos, a figura do Mestre vai se revelando, pois aquele que quer tornar-se seu seguidor. Já estamos no período da pós-Páscoa. Jesus já morreu, já subiu ao céu. Agora já estamos vivendo o tempo da igreja, em que então os novos seguidores não o conhecem mais conforme a carne, como diz São Paulo, mas o conhecem agora em espírito e verdade. Hoje estamos diante de uma situação em que, mais do que referir uma falta de comida, o evangelista quer transmitir um ensinamento para o catecúmeno. Estão reclamando porque não tem pão, com certeza botando culpa uns nos outros. A tudo isso chamamos de murmuração. Murmurar contra Deus. Numa outra situação, Jesus vai lembrar exatamente isso. Como foi que no deserto murmuraram contra Moisés, azucrinaram a cabeça de Moisés, porque ele lhes tinha tirado da escravidão e agora lhes faltava pão. Faz reminiscência desse episódio. Aqui Jesus quase que dizendo que a presença dele, a pessoa dele, não significava nada para esses discípulos, porque estão preocupados com a falta de comida. Claro, uma urgência, uma emergência, uma situação que ninguém pode brincar, a fome de comida.
Mas Jesus também quer assinar a outros tipos de fome, e que Deus sacia e que mesmo assim a gente permanece insatisfeitos. É perceptível isso quando Jesus desfaz a pergunta e os provoca ao dizer que tenham cuidado com o fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Esses tinham ou supunham ter uma familiaridade com Deus, mas não a possuíam. Herodes, apesar de gostar de ouvir João, mas não pôde fazer nada para livrá-lo da morte. Está falando então daqueles que, embora se julguem ter uma familiaridade com Deus, na verdade não a têm, não o conhecem. Assim também, meus irmãos e irmãs, nós podemos sofrer deste mesmo mal, o fermento dos fariseus de Herodes. Ter um convívio com Deus e, no entanto, como ele próprio dirá, pela boca de Jesus, o coração desta gente está bem longe de mim, embora me invoquem com a boca. Estamos nos aproximando do tempo quaresmal. Amanhã tem início com um rito muito significativo, colocação das cinzas. Não é o carnaval que condiciona o tempo da quaresma, é o contrário. É a quaresma que, colocada fixa, proporciona o tempo do carnaval, conforme a tradição, despedir-se da carne. Mas o certo é que a Igreja todos os anos nos propicia esse tempo oportuno, porque a gente tem necessidade disso, um tempo oportuno para rever a vida da gente. A gente, porventura, não faz isso individualmente, por exemplo, no dia do aniversário da gente, por exemplo, no final do ano, início do novo ano, a gente se propõe uma reflexão, arrumar a casa, arrumar quarto, arrumar as gavetas, determinar as coisas, sobretudo as que a gente não usa ou não servem mais. Quando caímos doentes por alguma enfermidade até séria, que a gente tem que refletir. Quando participamos do retiro, nós, religiosos, sacerdotes, quando fazemos o retiro anual, e sentimos a necessidade de uma renovação. Muitas vezes isso vem até por conta de um sofrimento interior. Pomos a mão na cabeça, fazemos nosso exame de consciência. Todo mundo tem necessidade disso. Algum dia na vida, pensar, avaliar. E o que é mais importante? Tomar decisões. Assim, o tempo da quaresma é proposto aos cristãos com essa finalidade. Vamos nos rever, vamos nos reabastecer, vamos tomar decisões, vamos buscar viver conforme a palavra, conforme os valores do Evangelho autênticos, que nós, com o passar do ano, daqui e dali, vamos fazendo concessões, vamos deixando passar, vamos permitindo, vamos esquecendo, vamos deixar que a poeira, vamos deixar que o tempo vai sufocando o efeito da palavra em nós. Pois a quaresma é uma proposta para nós revermos isso. Eu diria mesmo, uma época oportuna para desempoeirar o nosso desejo de conversão, uma época oportuna para arear, passar areia, passar caol, para que resplandeça de um modo mais brilhante, mais maravilhoso e mais autêntico a luz verdadeira do metal com que o Senhor nos proporcionou comparar a nossa vida, a palha ou o metal. Submetida ao fogo, a palha queima, o metal permanece ainda mais luzidio.
Pois é, meus irmãos e irmãs, no seguimento de Jesus, prosseguindo a nossa caminhada anual, a liturgia nos proporciona podermos entrar com vontade de melhorar a nossa caminhada, o homem interior, o homem novo, dar uma chance ao homem novo e ressurgir em nós. E tudo isso com aqueles recursos que nós já conhecemos da tradição cristã: a oração, o desejo de sermos melhores, usando até mesmo a penitência, a abstinência, não diria a censura de nós, mas estabelecer sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, uma observação maior, até mesmo nos modos de nos comportar, de viver, de comer. O jejum serve também para isso, para nos repor na estrada de Deus. Em tudo isso não pode faltar a oração, não pode faltar o manuseio da palavra e os temas de cada dia da liturgia quaresmal. Os temas são muito fortes, são trechos escolhidos para nos ajudar exatamente a refletir e a converter-nos. Em tudo isso não podem faltar os atos de piedade, a via sacra, o terço da misericórdia. Em tudo isso, sobretudo, não pode faltar a caridade, que é o sinal, o selo autêntico da nossa conversão. E o Papa Francisco nos lembra mais um sinal autêntico da nossa conversão: a alegria cristã. Vamos então dispor o nosso ânimo, nosso coração, pedir ao Espírito Santo, se talvez o nosso coração não esteja com muita vontade, porque às vezes também ele se endurece. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a prosseguir nesta caminhada que já iniciamos. Toda a nossa vida levada em conta é um prosseguimento, e que a Virgem Maria, a serva do Senhor, a discípula verdadeira, nos ajude a redescobrir o amor a Jesus, nos ensine como viver, como ela, a fidelidade a Ele. Vamos fazer um instante de silêncio.